Bom, obrigado pelo convite para apresentar. Eu já fiz uma apresentação, algumas apresentações mais ou menos parecidas, só que eu nunca falei sobre Esperanto Espiritismo no Brasil. Essa vai ser a minha primeira vez. Porque, como alguns de vocês sabem, eu estou fazendo doutorado em Antropologia Social aqui, e a minha pesquisa é sobre a comunidade de falantes de Esperanto na França. E por isso que eu fiquei morando lá durante um ano e tudo mais. E lá na França, a conexão do Esperanto é muito forte com questões políticas em geral. Então tem um grupo de esquerdistas que apoiam o Esperanto, que usam o Esperanto como língua para transmitir ideias e trocar conhecimento sobre anarquismo, sobre comunismo e tudo mais. E no Brasil o perfil é muito diferente, porque o Esperanto é conectado com o Espiritismo. Então eu já estudei bastante coisa sobre essa ligação entre o Esperanto e o Espiritismo, e é mais ou menos o que eu vou apresentar aqui. Mas digamos assim, o meu foco na verdade é outro. Então não é um tema sobre o qual eu falo com muita frequência. E eu vou tentar apresentar também alguma coisa que seja um pouco novidade para grupos de espíritas, porque afinal de contas, já que vocês são espíritas e eu também, eu não preciso enfocar tanto o que é o espiritismo, porque isso já todo mundo entende. Então eu vou enfocar mais numa questão histórica mesmo, de como surgiu o Esperanto e como essas coisas todas de alguma maneira estão ligadas. Então, de onde veio o Esperanto, basicamente? A gente costuma ouvir, aqueles que já ouviram falar sobre o Esperanto, costumam pensar que o Esperanto foi a língua planejada, a língua artificial que existiu e pronto. Só que, na verdade, ele foi uma dentre muitos outros projetos de língua planejadas que surgiram nessa época. E, no início, as primeiras tentativas de se construir uma língua artificial foram com o intuito de recriar a língua adâmica, a língua usada por Adão no Jardim do Éden para se comunicar com Deus e para dar nome às coisas. Porque, afinal de contas, a comunicação começou em algum lugar. Então, se Adão foi a primeira pessoa que teve a capacidade de se expressar numa língua humana, ele teria sido a pessoa que criou a primeira língua humana. Só que, algum tempo depois, esse foco numa questão mais religiosa foi deixando de atrair o interesse da maioria das pessoas, e começou a se falar muito na ideia de se criar uma língua filosófica, que seria uma língua que possibilitaria uma correspondência perfeita entre objetos e coisas do mundo e a palavra, de modo que a gente conseguisse expressar perfeitamente tudo que a gente vê, tudo que a gente sente, e não teriam mais imprecisões, como os filósofos consideram que existem, entre a linguagem e o mundo em si. Só que a partir do século XIX, começaram a se pensar nessa criação de línguas para fins de comunicação, de fato. Porque essas línguas filosóficas serviam para acadêmicos, para filósofos, para teólogos, mas não para o público em geral. Então, se essas línguas filosóficas eram tão complexas, elas naturalmente iam ficar restritas a esses grupos. E a partir desse momento que começou a se pensar em línguas internacionais, começou a mudar o foco da coisa toda. Então a língua não precisa mais ter uma intenção de nomear as coisas claramente, mas sim de possibilitar a comunicação internacional e de ser uma língua acessível, fácil e ao mesmo tempo clara e completa o suficiente para você falar sobre todos os assuntos, em todas as situações, de uma maneira que o máximo possível de pessoas possam entender aquilo. Então, foram o que eles chamaram de línguas auxiliares internacionais. São auxiliares porque nunca vão ser a primeira e única língua de uma pessoa. Então, nós todos falaríamos português aqui, inglês para as pessoas aqui que moram em volta, porque a gente, afinal de contas, está na Inglaterra. Mas se a gente estiver num ambiente internacional, conversando com um estrangeiro, a gente usaria o Esperanto ou qualquer outra língua auxiliar internacional como uma língua ponte. Então, não é a minha língua materna, não é a sua língua materna, e nesse momento da nossa comunicação, nós abrimos mão temporariamente das nossas identidades, dos nossos pertencimentos em termos de etnia, de nacionalidade, para se comunicar nesse espaço neutro, num espaço que não é meu, nem é seu e, portanto, é nosso. Então, o Esperanto se enquadra entre um desses projetos, mas, de novo, não é o único. Então, alguns desses projetos, existiram mais de 50, alguns desses projetos, os mais interessantes, pelo menos para contar aqui, seriam o Sol Ressol e o Volapük, que vieram antes do Esperanto. O Sol Ressol é o que eles chamam de uma língua musical. Então, isso daqui são algumas formas de você registrar essa língua por escrito, ou por cores, ou por pontos, ou qualquer coisa. Porque isso é uma língua musical no sentido de baseada em notas musicais. Então, o alfabeto tem 7 letras, as 7 notas musicais, e é isso. E as coisas são nomeadas de acordo com uma combinação dessas letras, digamos assim.
Então, por exemplo, o Sol é Sol Lá Si, a Lua é Si Lá Sol, por exemplo. Então você vai começando a dar nome às coisas, expressar as coisas e conjugar verbos usando só as notas musicais. Então, a intenção do criador dessa língua é que o Sol Ré Sol fosse a língua mais universal que o mundo já pensou em criar. Porque é uma língua que você pode falar nessa língua, você pode escrever nessa língua, você pode sinalizar com dedos e tudo mais. Você pode cantar nessa língua, você pode tocar ela no instrumento. E quando você está tocando o instrumento, aquilo ali você meio que está falando em Sol Ré Sol, se você usar essa lógica e esse vocabulário da língua. Só que a língua não funcionou, primeiro porque era muito difícil. Então, para você aprender que uma coisa é Sol Lá Si e a outra é Si Lá Sol, não existe uma lógica nisso. Você tem que decorar todas as palavras. E decorar um vocabulário completo nisso é dificílimo. E também só tem 7 letras no alfabeto. Então chega um momento que você quer falar sobre uma coisa mais específica, você tem que combinar tantas letras que as palavras ficam muito grandes e perde um pouco a precisão. Então essa língua meio que falhou e não teve muitos adeptos por essas questões de dificuldade mesmo. E depois, em 1880, foi criado o Volapük. E esse criador do Volapük, ele era um padre alemão. E ele teve uma revelação, um sonho, de que ele tinha que criar uma língua que aproximaria os povos. Então, ele criou essa língua e durante muitos anos essa língua conseguiu reunir uma quantidade interessante de adeptos, de pessoas que compraram o projeto dele e falaram, tá, isso é interessante a gente pensar nisso. E essa língua é versátil o suficiente para a gente realmente conseguir se comunicar nela. Então, em 1887, 7 anos depois da criação da língua, eles alcançaram cerca de 1 milhão de falantes do Volapük. Então, o que na época era uma coisa incrível. Então, nunca, embora já existissem mais de 50 projetos de línguas auxiliares internacionais, esse foi o único que teve alguma relevância em termos de um número de falantes razoável para se criar uma comunidade. Só que não deu certo por alguns motivos. O primeiro deles é porque o criador da língua se considerava o dono da língua. E tinha outras pessoas que achavam a língua muito bonita, muito interessante, mas eles queriam usar essa língua para fazer comércio, queriam usar essa língua de uma forma mais prática. E o criador da língua queria escrever poemas, queria fazer arte e tudo mais. E chegou um momento que esses dois interesses ficaram irreconciliáveis, porque um queria fazer uma língua sofisticada, outros queriam fazer uma língua simples, e acabaram rompendo em dois grupos que não conseguiram se conciliar de jeito nenhum e criando duas versões diferentes da língua. E uma dessas versões continuou sendo chamada Volapük e a outra se tornou o idioma neutral, que era uma outra tentativa de língua, né? E também, em 1887, surgiu o Esperanto. E quando o Esperanto surgiu, já ganhando força desde o início, uma força já prevista pela criação do Volapük, algumas pessoas que falavam essa língua anterior começaram a migrar para o Esperanto. Então o Volapük foi perdendo adeptos até se tornar uma língua fraca, embora ela ainda exista, na verdade. Ainda existem pessoas que falam essa língua, existem alguns sites na internet escritos em Volapük. Existe uma outra língua também posterior ao Esperanto chamada Ido, que todo ano eles organizam um congresso internacional de Ido, para os falantes se encontrarem, mas são congressos com 70, 80 pessoas. Então não é suficiente para você ter o que os linguistas chamam de comunidade de fala, mas mesmo assim são línguas que ainda existem. Então o que acontece é que o Volapük abriu precedente para esse tipo de coisa e mostrou que esse tipo de língua poderia funcionar a ponto de reunir uma comunidade de falantes e de realmente ter uma existência prática. E o Esperanto, de certa forma, aproveitou um pouco esse espaço para também garantir a sua existência. O Esperanto foi criado em 1887, que foi o ano do lançamento desse livro, que são o livro com os fundamentos da língua. O criador do Esperanto, Zamenhof, ele nasceu no Império Russo, numa cidade chamada Białystok, onde atualmente é a Polônia. E em algum momento ele estudou medicina, migrou para Varsóvia para estudar medicina lá, e quando ele voltou para Białystok, é que ele começou a pensar nessa possibilidade. Ele já pensava na possibilidade de criar uma língua antes, mas essa volta reforçou nele a necessidade de existir uma língua que pudesse trazer uma harmonia entre os povos, nas palavras dele. Então ele queria criar uma fraternidade entre povos diferentes a partir de uma língua em comum. Porque na cidade onde ele morava, naquela região toda que é meio que a margem do Império Russo na época, essa região era habitada por muitos povos diferentes, por bielorrussos, por russos,
poloneses e judeus e tudo mais, e cada um com a sua língua específica. E por questões de orgulho nacionalista e patriotismo, um grupo se recusava a aprender a língua do outro. E eles viviam em conflitos, que eram conflitos patrióticos, conflitos étnicos, conflitos religiosos, mas esses conflitos também eram intensificados pelo fato de que eles não conseguiam se comunicar. Então, de acordo com as ideias do Zamenhof, se você criar uma língua que não pertence a povo nenhum, essas pessoas não vão se recusar a aprender essa língua. Porque elas não, o polonês não quer aprender Yiddish, a língua dos judeus, porque ele não quer se misturar com os judeus e não quer aprender uma língua que pertence a outro. Mas se você cria uma língua que não pertence a ninguém, todo mundo pode adotar essa língua e considerar como se essa língua pertencesse a eles também, individualmente. Então ele tinha esse ideal humanista de unir as pessoas a partir de uma compreensão linguística, e a partir do momento que a gente consegue se compreender, se entender o que uns e os outros falam, a gente pode tentar chegar a um parâmetro comum, chegar a algum tipo de compreensão para além da língua em si. Mas a língua, de acordo com ele, seria o primeiro passo para possibilitar isso. Então, a partir de 1877, ele lançou aquele livro com os fundamentos da língua em russo, depois foi lançando o mesmo livro com outras traduções, e outros adeptos da língua que foram começando a aprender começaram a divulgar esse livro e também traduzir para outras línguas. No ano seguinte apareceu a versão em inglês e por aí vai. E essa língua rapidamente ganhou adeptos naquela região do Império Russo mesmo. Em algum momento ela foi ganhando também espaço nos outros lugares da Europa e chegou com força na França. Na França tinha falante esperanto especificamente, que gostava demais da língua, era muito engajado com isso. Ele era um comerciante muito rico em Paris. E ele começou a divulgar essa língua para todos os lados e aproveitando as redes comerciais dele para mostrar que essa língua era necessária. E no que a língua chega na França, muda um pouco o perfil dos falantes de Esperanto. Porque se na Rússia eles eram aquelas pessoas que queriam superar barreiras nacionalistas e étnicas e religiosas, chegou na França sendo propagado por um comerciante, começaram a ser pessoas que queriam dar uma utilização da língua, digamos, mais comercial mesmo, mais prática num outro sentido, menos ideológica e mais prática, como os sociólogos costumam descrever esse movimento. E então essas orientações ideológicas todas começaram a ficar cada vez mais ligadas à língua. Uma língua que pode ser um projeto internacionalista de trazer povos juntos, juntar povos diferentes, ou então uma língua que pode ser usada para o comércio e de qualquer forma seria uma língua internacional. Então esse caráter humanista internacional do Esperanto começou a ficar cada vez mais forte à medida que ele ia ganhando espaço em lugares diferentes, mas com perfis diferentes ao mesmo tempo. E em 1904 eles organizaram o primeiro Congresso Internacional de Esperanto, que na verdade foi um encontro entre esperantistas britânicos e franceses, que eles fizeram o encontro em Dover e Calais. Então a grande sacada do congresso era que uma parte deles iam ser em cada cidade, e em algum momento eles iam cruzar o canal todos juntos no mesmo navio. Então foi um primeiro encontro internacional porque juntou falantes de Esperanto de mais de um país, mas antes disso já tinha troca de correspondências, encontros de falantes de Esperanto locais e fundação de clubes e associações locais de falantes de Esperanto e tudo mais. Só que em 1905 foi de fato o grande congresso internacional, ou então Congresso Universal, como eles chamam, que foi em Boulogne-sur-Mer, no norte da França, e aí sim juntou falantes de Esperanto do mundo todo. O mundo na época praticamente se reduzia à Europa, no sentido de pessoas que conheciam a língua e tudo mais. Mas de qualquer forma, foi aquela sensação, que eu imagino que deve ter sido incrível, de pessoas que aprendiam aquela língua, mas digamos, eu estou aprendendo uma língua aqui com vocês, eu estou praticando com vocês, de repente essas pessoas se viram num ambiente em que durante uma semana inteira eles só falaram naquela língua e eles perceberam a língua funcionando na prática. E eles se deram conta de que nessa situação aqui que eu estou, se eu não falar essa língua, eu estou perdido. Eu estou sozinho, eu não vou conseguir entender ninguém, eu não vou conseguir me comunicar com ninguém. E foi aquela sensação de realmente isso daqui dá certo, isso daqui funciona. E a partir desse ano, todo ano, passaram a se organizar esses congressos universais de Esperanto, que são congressos que acontecem até hoje e que foram interrompidos só durante a época das duas guerras mundiais por conta dos conflitos mesmo. E em um desses congressos, o Zamenhof, criador da língua, propôs essa ideia chamada romanismo, que é o que ele chama de a ideia interna do Esperanto.
Então, reforçar essa utilização do Esperanto para fins pacifistas, para unir os povos, para proporcionar uma comunicação mais justa e igualitária. Então, se eu estou conversando em inglês com um britânico, se a gente está numa discussão acadêmica, a princípio o britânico está em vantagem em relação a mim, porque ele sabe articular as palavras, as ideias de uma maneira muito mais clara do que eu. E se o Esperanto não tem falantes nativos, em princípio todo mundo está na mesma situação. Então, pelo menos em termos da capacidade de se comunicar, não todas as pessoas individualmente, porque lógico algumas pessoas têm mais facilidade com a língua do que outras, mas todos os povos se colocam numa situação similar. E isso também pode ser relativizado porque, lógico, a gramática do Esperanto é muito mais europeia do que a asiática, por exemplo. Então, mas de qualquer forma, o Esperanto é muito mais regular e, digamos assim, uma gramática muito mais versátil do que outras línguas europeias. Então, mesmo para um asiático que teria mais dificuldade de aprender o Esperanto do que um europeu, eles conseguem aprender o Esperanto com mais facilidade do que qualquer outra língua europeia. Porque não tem tantas exceções como teria no inglês ou no francês, no português mesmo. Então, não é que seja uma língua simples, no sentido de básica demais, mas é uma língua planejada. Então, ele pensou nesses detalhes todos antes de criar os fundamentos da língua. Então, começou também uma discussão sobre neutralidade em relação ao Esperanto. Porque se o Esperanto se propõe como uma língua universal, tem que ser uma língua que possa gerar identificação em todas as pessoas do mundo, e todas as pessoas possam se identificar minimamente com esse projeto ao ponto de abraçar isso e adotar essa língua. Então, só que alguns questionamentos vieram, principalmente dos falantes de Esperanto da França, que se você liga esse romanismo, essa filosofia, essa ideia interna ao Esperanto, ele deixou de ser uma língua neutra, porque ele já tem um projeto político claro de trazer harmonia entre os povos. Então acabou a neutralidade aí. Então nessa época começaram essas discussões, que na verdade é um dos focos da minha tese, o que afinal de contas significa neutralidade para eles. Significa você deixar essa língua aberta para todas as pessoas, ou significaria você evitar falar sobre política e religião dessa língua, ou você evitar associar essa língua a um projeto político específico, né? E são conflitos que existem até hoje. Aí, em 1905, nesse congresso na França, eles assinaram essa declaração de Bolonha para tentar instituir essa base comum na língua de, tudo bem, de agora em diante a gente considerar o Esperanto como neutro, no sentido de ele não vai ser oficialmente adotado por nenhum grupo étnico, nenhum grupo nacional, nenhuma posição ideológica, nenhum grupo religioso, mas se você tem algum interesse em religião, em discutir sobre nacionalismo, sobre política, você pode usar o Esperanto para fazer isso, à vontade. Você pode criar o seu grupo de esperantistas para discutir um assunto específico, desde que você não associe a língua oficialmente ou amplamente a uma dessas causas, porque isso limitaria a possibilidade de pessoas que se interessariam por ela. Então, nos anos seguintes começou a ter uma institucionalização do Esperanto, até a pedido do criador da língua mesmo, porque, diferente do criador do Volapük, que se considerava o pai da língua e o fundador e o proprietário dela, o criador do Esperanto estava na posição oposta. Ele viu que o Volapük teve problemas para existir por causa disso. Então ele abriu mão de ser um proprietário da língua e falou: eu criei aqui os fundamentos da língua, agora eu entrego a língua para a comunidade de falantes. E são vocês que vão desenvolver o vocabulário para isso, vocês que vão escrever livros, escrever poemas, usar para comércio, usar para o que for, mas eu não sou proprietário da língua. Então, quando vocês vão usar a língua para discutir biologia, por exemplo, são vocês que vão criar o vocabulário para isso, não sou eu, porque eu não sou um biólogo. Então, e também o cara não podia inventar todas as palavras na língua de uma vez só, ele só criou um vocabulário básico e lançou a língua justamente com esse intuito de que o vocabulário fosse se desenvolvendo com o tempo. Então, com o tempo foram criadas essas instituições para apoiar ou promover o Esperanto. Então, em 1908 criaram a Associação Universal do Esperanto, que existe até hoje, com sede em Roterdã. Depois, em 1909, a Associação Internacional de Ferroviários Esperantistas. Então, tinha um grupo de ferroviários esperantistas na França. E a princípio eu achava essa ideia estranhíssima. Tipo, tudo bem, os caras trabalham em companhias ferroviárias e falam Esperanto. E daí? O que faz com que essas pessoas se unam? Depois que eu fui entender que aqui na Europa, os ferroviários têm a possibilidade de viajar de graça de um país para o outro, usando o sistema ferroviário. Então, tanto ao trabalho quanto ao turismo, eles viajavam demais.
E ainda viajam bastante, mas em outros momentos, antes das privatizações, eles viajavam demais. Então, eles sentiam mais necessidade do que muitos outros grupos de uma língua que permitisse que eles tivessem contatos internacionais. E eu ouvi alguns depoimentos e fiz algumas entrevistas na França nesse sentido, que foram muito legais, de um cara, entre alguns outros ferroviários que eu conheci, que estava falando que ele trabalhava numa ferrovia que atravessava a França e ia para a Itália. Depois, em algum momento, ele mudou o ramal dele e começou a trabalhar numa ferrovia que ligava a França e a Alemanha. E sempre que ele ia para o exterior, ele ficava completamente perdido. Durante muitos anos ele tentou aprender inglês, mas o inglês era muito difícil para ele. Era uma pessoa simples, sem muita instrução formal, e então uma língua estrangeira para ele era uma coisa surreal demais. Até que ele encontrou o Esperanto, e como o Esperanto é muito regular, ele conseguiu aprender o Esperanto. Aí ele falou, tá, eu aprendi essa língua, mas eu não acho que as pessoas falem isso. Aí, no que ele chegou numa estação de trem na Alemanha, ele escreveu num papelzinho, perguntando lá em francês, e esperando se alguém conhecia alguém que falava aquela língua. Aí mostrou para vários funcionários assim que ele encontrou na estação. Um dos funcionários olhou e falou alguma coisa que ele não entendeu em alemão. Aí depois chamou um outro cara e o cara chegou e perguntou, você fala Esperanto? Ele fala. Aí ele falou, porque eu li nesse papel aqui e tudo mais, que você escreveu em Esperanto, eu falo Esperanto também. O meu colega acabou de me chamar e falou, olha só, tem uma língua estranha ali, eu não entendi o que é aquele negócio, mas parece que é esse negócio aí que você fala. E a partir disso ele começou a criar essa rede de contatos em Esperanto que existe até hoje. Então, em 1910, criou-se a União Internacional de Católicos Esperantistas. Depois, em 1921, a Associação Não Nacional, ou Anacionalista Mundial, que são o grupo dos esquerdistas, que se propõe como um fórum para você discutir questões políticas em Esperanto e para juntar militantes e ativistas do mundo todo em torno da língua e tudo mais. Só que o que acontece é o seguinte, como o Esperanto foi sendo associado a esses valores, a esses grupos específicos de esquerdistas, católicos, ferroviários e tudo mais, ele começou tanto a ganhar adeptos quanto a ganhar rejeição de outros grupos. Então, por exemplo, na Ásia, principalmente no Japão e na Coreia, ele foi abraçado por pessoas que amavam valores ocidentais e queriam um contato com pessoas de outros países e viam a Europa como se fosse o auge da evolução e eles queriam entrar nessas correntes de troca. Então, para eles, aprender o Esperanto era mais fácil que aprender outra língua europeia. E, ao mesmo tempo, na África, pelo mesmo motivo, o Esperanto foi, em grande parte, recusado em muitos países, porque, principalmente nos países árabes, digamos assim, da África, e também no Oriente Médio, tem-se aquela concepção de que o que vem do Ocidente foi o que trouxe a colonização. Então, nós não queremos isso. Então, eles veem o Esperanto como se fosse um projeto muito europeu, muito ocidental. E também na Europa mesmo, no período da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, os esperantistas sofreram perseguições e hostilidades, não pela língua em si, necessariamente, mas por essa ideia de que as pessoas que falam essa língua são ou judeus, ou comunistas, ou pacifistas, ou internacionalistas. De qualquer forma, esses caras vão contra os nacionalismos que estavam florescendo na Europa na época. Então, se eles falam essa língua, você não vai ser necessariamente preso porque você fala Esperanto, mas a gente vai começar a prestar atenção no que você está fazendo. Se de repente você começa a comunicar muito com gente do exterior, se de repente você fala essa língua, eu acho um livro comunista na sua casa e acabou, né? Então, vários grupos de Esperanto começaram a ser fechados, várias pessoas começaram a ser presas e o Esperanto estava entre os motivos para acusar essas pessoas, digamos assim. Começou a ser visto como uma língua perigosa, em certo sentido. Então, isso daqui eu trouxe dois cartazes que circulavam pela Europa na época. Isso daqui em francês, produzido por uma associação na França mesmo, para convidar meio que os operários a apoiarem o Esperanto. Então, lá em cima está escrito proletários do mundo univos, a frase do comunismo, do manifesto comunista. Vamos abater o muro das línguas que nos separam, vamos aprender e praticar o Esperanto. E a outra é em Esperanto. Então, aqui o fascismo, o nazismo e os dois atacando a Espanha. Isso daqui foi feito pelo governo espanhol, perguntando o que você faz para evitar isso. Esperantistas do mundo todo, vamos agir energicamente contra o fascismo internacional, que era na época que o fascismo estava atingindo a Espanha também. Então foi o governo espanhol
produzindo um cartaz em Esperanto para convidar esperantistas do resto do mundo a apoiarem a luta deles contra o fascismo. Então chegou um momento que o Esperanto foi abraçado inclusive por governos. Então ele era odiado, por exemplo, pela Alemanha nazista, mas o governo espanhol em algum momento abraçou essa língua e utilizou ela para pedir socorro, digamos assim. Então isso aí que eu botei um trechinho no Esperanto, daquela declaração de Bolonha que eu tinha mencionado no início, só para vocês terem noção de qual é o aspecto da língua. Então, esse é o parágrafo que diz que o Esperanto se propõe a ser usado por qualquer pessoa, qualquer povo do mundo, e que a intenção dele é fazer com que as pessoas se compreendam e possibilitar essa comunicação internacional. E que, a partir disso, se você tem alguma ideia específica, alguma orientação política específica, você pode até usar o Esperanto para isso, à vontade, criar seu grupo para discutir assuntos específicos no Esperanto, mas o Esperanto, em geral, como um projeto como um todo, não se responsabiliza por esses usos específicos, porque ele se coloca como uma língua neutra que está acima dessas divisões. E assim como na Europa ele foi amplamente adotado para se discutir política por esses grupos de esquerda e tudo mais, ele também foi muitas vezes adotado por grupos religiosos. Então é interessante lembrar, ou pensar, que o primeiro livro que foi publicado pelo autor da língua, além dos fundamentos da língua, foi uma tradução de um trecho da Bíblia. Porque a ideia era, se você consegue traduzir trechos da Bíblia nessa língua, você consegue traduzir qualquer coisa. Porque aquele vocabulário é muito sofisticado, são palavras muito específicas. Então, se aquilo ali faz sentido em Esperanto, é porque essa língua é realmente versátil para você discutir sobre qualquer assunto. Então, tem essa religião, um grupo religioso chamado Fé Bahá'í, que se originou na Pérsia e meio que se expandiu pela Ásia toda, que adota o Esperanto como uma das suas línguas oficiais. E também o Omoto no Japão, algumas formas de budismo na Coreia. Existem pessoas que, digamos, usam o Esperanto para difundir as ideias da religião e também usam a religião como um espaço para você promover o Esperanto. E no Brasil tem essa relação com o Espiritismo. Então a minha ideia é só para mostrar que o Esperanto não é uma coisa que surgiu do nada e não é uma coisa que desde a origem esteja ligada ao Espiritismo. Mas no Brasil essa associação é feita de uma maneira muito forte. E aí chegamos no Brasil. Obrigado pela... Então, essa ligação do Esperanto com o Espiritismo no Brasil é motivada por questões históricas e também ideológicas. Então, começando pelo aspecto histórico da coisa toda, no final do século XIX, em algum momento que eu não consegui achar de jeito nenhum, por mais que eu já tenha perguntado a várias pessoas e testado todas as maneiras possíveis, esse cidadão aqui, Francisco Valdomiro Lores, chegou no Brasil e ele era um imigrante. As informações sobre ele são um pouco nebulosas, porque o que acontece é que esse cara começou a divulgação tanto do Esperanto quanto do Espiritismo no Brasil. Foi um dos divulgadores do Espiritismo também. E ele geralmente é tratado em biografias, em sites, em livros e tudo mais, quase como se fosse um semideus. Então as informações que tem sobre ele é que ele é uma alma iluminada, um espírito brilhante, uma pessoa incrível e tudo mais. E eles enfatizam tanto essa questão sobrenatural da vida dele, que você acaba não encontrando informações que sejam minimamente confiáveis do ponto de vista histórico. Então, por exemplo, o que eu consegui de informação, basicamente, entre outras coisas, mas para a apresentação daqui, é que ele nasceu em 1872, na hoje República Tcheca, mas que na época era o Império Austro-Húngaro, e ele morreu em 1957. Em 1937 ele teve uma participação importante, e eu vou falar disso daqui a pouco, mas não se sabe exatamente qual momento que ele chegou no Brasil. Sabe-se que ele rodou um pouco o Brasil por alguns anos antes de se estabelecer no Rio Grande do Sul, mas não se diz exatamente onde. E a impressão que dá é que, de certa forma, eles querem igualar o Valdomiro Lores, quase como se fosse Jesus, assim, que passou uns anos sumido e de repente chegou causando e quebrando tudo e trazendo revelações, né? Então, como se tem essa perspectiva dele como se fosse quase um mito, encontrar informações fidedignas sobre ele eventualmente acaba sendo difícil. Então, esse cara falava muitas línguas. Então, eu não sei até que ponto ele realmente conseguia se expressar nessas línguas, mas ele facilitar a difusão da doutrina espírita e como essa língua também, eventualmente, poderia ser falada pelos espíritos e facilitar a comunicação em centros espíritas mesmo.
E esse artigo, em 1909, foi publicado em português no Brasil, na revista O Reformador. Em 1912, apareceu o Ismael Gomes Braga, quer dizer, ele não apareceu, já existia. E ele já falava Esperanto antes de 1912. Só que nesse ano, ele nasceu no Rio de Janeiro, em algum momento ele se mudou para o interior de Minas Gerais a trabalho, e ele presenciou uma sessão espírita em 1912. E a partir desse momento, ele mudou a perspectiva dele sobre o mundo em geral, porque ele não acreditava em religião, não levava as coisas a sério, para ele aquilo ali não fazia sentido. Até que teve um momento que ele perguntou nessa sessão espírita se ele teria a oportunidade de perguntar alguma coisa. E ele perguntou, quantos irmãos eu tenho? Ele tinha 8 irmãos no total, sendo 5 homens e 3 mulheres. Ele perguntou, quantos irmãos eu tenho? Aí o espírito bateu na mesa 5 vezes. Aí ele, bom, errou, né? Eu tenho 8, ele falou 5. Então isso daí é falsidade, o cara está tentando adivinhar alguma coisa, ele errou, então não tem nada a ver. Aí depois, no final da sessão, que ele se deu conta que tem um prefixo no Esperanto que você usa para indeterminar o gênero. E ele esqueceu de usar esse prefixo. Então, por exemplo, irmão é frato, irmã, fratino. Se você quer falar irmãos e irmãs, é gefrata. Ele esqueceu do ge na frente do frata. Aí ele perguntou de novo, posso fazer mais uma pergunta? Vai lá. Ele perguntou, quantos irmãos eu tenho, só que dessa vez da forma correta. Aí o espírito bateu na mesa 8 vezes. Tá, o espírito tinha entendido a minha pergunta, só que ele respondeu quantos irmãos homens, porque eu perguntei quantos irmãos homens eu tinha. De fato, eu tenho 5 irmãos homens. Só que agora eu perguntei quantos irmãos e irmãs eu tenho e ele falou 8, então ele está certo. Então, essa sessão espírita não só faz sentido, como esses espíritos entendem o Esperanto. Então ele começou a falar, o Esperanto pode ser uma língua para a gente se comunicar com os espíritos. Mas, por exemplo, Guilherme, o espírito quando ele desencarna, ele, enquanto ele ainda está, tipo assim, no plano espiritual, ele pode aprender o Esperanto no plano espiritual? Sim, então, esse livro tem esses 2 livros. É isso que eu estou pensando. Desculpa, não, porque eu respondi o negócio que não fala. Que tem esse livro, esse texto que eu ia falar agora, o Esperanto como Revelação, e esse texto chamado A Missão do Esperanto, que se eu não me engano, eu não lembro mais exatamente onde eu li isso, mas eu acho que foi na Missão do Esperanto, fala-se que uma das fases da nossa vida espiritual seria aprender o Esperanto. Para depois que o Esperanto chegou um momento, digamos assim, o Esperanto teria sido uma revelação que foi dada ao Zamenhof para ele transmitir ao mundo. E o Esperanto já existia no plano espiritual, então a partir do momento que você morre, se você não aprender o Esperanto na Terra, você vai aprender o Esperanto lá em cima. Que é essa língua que vai ser usada para se falar lá. Se pá, a gente já até fala. A gente já adiantou. A gente já... Não, mas... Não, às vezes a gente já aprendeu o Esperanto. A gente encarnou em 1990, gente. Assim, a gente, né, gente? Não, lá pra... Um pouquinho antes de você, né? Mas, por exemplo, eu encarnei em 1990. Tem sentido, por exemplo, o meu perispírito lembrar do Esperanto, mas Poliana encarnada, o espírito encarnado não lembrar, né? Pois é, então, o Esperanto é uma língua de fácil aprendizado, por ser muito regular. Então, o que o Zamenhof e os apoiadores do Esperanto na Europa em geral vão dizer é que ele é muito fácil de aprendizado porque é uma língua regular, foi uma língua planejada. O que os espíritas vão dizer é que a gente já aprendeu essa língua antes e a gente só está relembrando. E pode mesmo, né? Porque, por exemplo, todo mundo aqui é novo, uai, e a língua é bem mais antiga. Todo mundo aqui já pode estar na segunda encarnação, desde que foi criado. Não, mas a ideia... A matemática da gente, mas faz sentido isso. Não, mas não precisa passar pela essa matemática, mais simples até. Porque a ideia do Esperanto como revelação já é que... existia antes, o Esperanto já existia, entendeu? sempre existiu. Todo mundo aqui já falou Esperanto, gente. Foi só uma revelação pro... Pois é, que já passou mal. Caraca, inglês já foi difícil de aprender, imagina aprender mais outro. Se era fala de Adão, né? Não é? Sim. Então, esse é o argumento desse livro. O Esperanto já existe, sei lá, sempre existiu no plano espiritual. Em 1887, ele veio com uma intuição ao Zamenhof, e o Zamenhof só registrou no plano terreno. Como se fosse uma psicografia. Sim. Mais ou menos. Nossa, demais. Achei Olha. legal.
E aí ele já virou e falou assim, olha, eu sou dos humanos, você para com essa sua matemática aí, vamos aqui que eu vou te mostrar um negócio. Não, porque o Esperanto passou a existir aqui em 1887, mas de acordo com esse argumento ele já existia antes. Então... E faz muito sentido mesmo, porque eu sempre tive a dúvida, no sentido assim, tipo, um alemão desencarna, mas aí ele vem, sei lá, para uma célula do Brasil para tentar se comunicar, como que ele se comunica, né? E faz muito sentido, porque se o espírito fala Esperanto e aqui eles conseguem falar também, é uma língua universal, né? Mas o plano espiritual não é com essas barreiras, não. Pois é, Você pensa, já vai. Isso é muito mundano, né? Mas a gente pode até voar, entendeu? Imagina eu falar. É mundano, a bichinha é mundana. Tudo bem. Você fica querendo fazer matemática. Pode. gente, Coração conversa. Bom, então você basicamente adiantou o que eu ia falar aqui. viu, gente? Viu? Largada. Doutorado Tá não foi filmando. nada. Eita, tá filmando. Não, relaxa. Mas então o que acontece é que se o Esperanto tinha essa ideia de ser uma língua internacional, nesse plano político de unir os povos e acabar com, digamos, superar as barreiras nacionais e étnicas e tudo mais, e religiosas, com a visão espírita ele se torna uma língua não só internacional, mas universal, digamos, indo além do internacional, e englobando não só seres humanos, mas também desencarnados, espíritos e tudo mais. Então, também aqui no Brasil começou esse processo de institucionalização do Esperanto. Aí, como eu mostrei, aqueles dois pioneiros, o Ismael Gomes Braga e o Francisco Valdomiro Lorenz, foram os que impulsionaram esses movimentos todos que vieram a seguir. E já em 1907 existia a Liga Brasileira do Esperanto, uma outra associação que viria a ser a Liga depois. E em 1937, com uma pressão do Ismael Gomes Braga, foi criado esse Departamento de Esperanto na Federação Espírita Brasileira, e ele foi o primeiro diretor, e ficou como diretor até o final da vida dele. Então, também isso coincidiu com um momento interessante, porque na França tinha essa editora chamada Hachette, que é uma editora até prestigiosa, que publica muitos livros acadêmicos e tudo mais, e em certo momento os responsáveis por essa editora passaram a simpatizar com o Esperanto, e tinham tantos apoiadores de Esperanto na França que estavam entre os burgueses intelectuais, que eles tinham influência a ponto de conseguirem publicar livros em Esperanto por meio dessa editora. Então eles conseguiram entrar num meio muito prestigioso francês, e essa editora começou a publicar livros em Esperanto, e como ela era muito rica, pessoas do mundo todo que compravam esses livros, eles enviavam os livros para o mundo inteiro. Só que essa editora em algum momento foi perdendo a força e perdendo os contatos lá dentro, e ela parou de publicar tantos livros. E foi na mesma época que no Brasil o Esperanto começou a ganhar força, e também surgiram essas editoras brasileiras, principalmente editoras espíritas ou esperantistas, ou as duas, que tinham esse interesse em publicar obras em Esperanto. Então também a literatura escrita em Esperanto originalmente, ou traduzida de outras línguas para o Esperanto, no Brasil ganhou muita força. O que significa que, se você vai até hoje em bancas de venda de livros de Esperanto em qualquer lugar na Europa, e eventualmente você vai se deparar com livros escritos ou traduzidos por brasileiros. Entre eles as obras do Allan Kardec. Então, que começaram a ser produzidas no Brasil e até foram enviadas como doação para vários clubes de Esperanto da Europa inteira. Então, por exemplo, cada vez que eu visitava uma associação local de esperantistas na França, alguém chegava para mim: você é brasileiro? Você conhece esses livros aqui, né? Aí ele me apresentava isso. Aí ele falava: porque a gente recebeu esse negócio, a gente nunca leu, mas a gente recebeu como doação lá de um grupo, de uma federação lá de Esperanto do Brasil e tal, aí tá aqui na biblioteca. Aí tá bom. Aí daqui a pouco eu chegava em outra cidade e falava: você é brasileiro, né? Você é espírita? Porque tudo que é brasileiro é espírita. E quando eu falo de Esperanto é tudo assim, um negócio impressionante. E eles fazem essa associação automática entre o Esperanto e o esperantismo no Brasil. Então, começou essa intenção de tanto promover o Esperanto entre os espíritas brasileiros, quanto promover o espiritismo entre os esperantistas estrangeiros. Então esse duplo movimento que acabou configurando a comunidade esperantista brasileira como sendo uma comunidade primordialmente espírita. E eles têm curiosidade, Guilherme, digo assim, por exemplo, os franceses, né, que falam Esperanto, eles têm curiosidade em saber o que é o espiritismo? Olha, eu conheci uma mulher perto de Nantes
que se interessou pelo espiritismo por causa do Esperanto. Ela se deparou com um livro desses, começou a ler, foi na época que o filho dela tinha morrido, e ela achou aqui as respostas que ela queria para a vida. Legal. Mas eu vou te confessar que, de acordo com a minha experiência, isso não é muito comum. Né? Até porque na França, o que se tem de resistência à religião, eles se afastam disso de todas as maneiras possíveis. Acho que é assim como aqui, né? Aqui também é um pouco... Não sei, a impressão que eu tenho é que aqui as pessoas são indiferentes à religião. Mas lá na Eles França são diferentes, exatamente. Mas lá não são diferentes, eles não gostam. Ah, é? Negócio. Eles fazem questão de mostrar que, digamos, a Eu sou religião... ateu mesmo, Não acredito na Teve um- psicologia e Sim, teve até um francês que me contou uma vez, se nós matamos o nosso próprio rei, você acha que a gente vai respeitar o quê? Entendeu? E tipo, na Revolução Francesa foi basicamente isso, certo? Eles iam contra a própria ordem. Então, eles veem a religião como se fosse uma nova forma de submissão. Sim. Assim como, sei lá, a monarquia seria uma forma de submissão. Então, essa liberdade de expressão, liberdade de governo é uma coisa muito valorizada pelos franceses, a ponto de eles não gostarem de religião de nenhuma maneira. Que coisa. E, em muitos sentidos, esse ódio deles à religião acaba se tornando também um ódio a muçulmanos, por exemplo, que acaba, em certos meios, sendo uma coisa meio problemática, inclusive. Até pessoas, tipo, eu sou tão esclarecido que eu não gosto de religião. Então, legal. Mas eu não gosto de religião no sentido de isso faz com que eu não respeite a religião alheia. Como se eu pertencesse a alguma religião, eu sou inferior, né? Tipo assim, algo que eu não consigo explicar tudo, né? Exatamente, eu não consigo explicar tudo. É, de fato, é inferior, né? Então, por exemplo, pela minha experiência na Inglaterra, os esquerdistas, ou que se identificam com algum pensamento de esquerda na Inglaterra, quase que automaticamente amam refugiados e imigrantes. Mas na França essa associação não é tão automática, porque os caras podem ser de esquerda, mesmo assim ter uma resistência, digamos, não a imigrantes em geral, mas a muçulmanos. Então, se eles veem um árabe, eles já não encaram aquilo ali de uma forma tão boa assim, porque eles associam uma religião à pessoa, e para eles não é uma coisa legal. E também, em 1951, se criou no Rio de Janeiro a Cooperativa Cultural dos Esperantistas, que durante muitos anos foi a principal propagadora dessa relação entre espiritismo e Esperanto. Porque a Liga Brasileira de Esperanto é ligada à Associação Universal de Esperanto, portanto, valorizam muito essa ideia de laicidade, de neutralidade, tanto política quanto religiosa. Então, eles não querem fazer associação automática entre a língua e a religião no Brasil. Mas a Cooperativa Cultural dos Esperantistas meio que propagava isso quase que declaradamente. Foi a que produziu muitos livros em Esperanto, ou sobre Esperanto no meio espírita e tudo mais. Então, durante muitos anos, e até atualmente, só que numa escala menor, existem conflitos entre essas duas associações por essa questão religiosa mesmo. Em 1957 foi criada essa fazenda Escola Boa Espero. Boa Espero em Esperanto significa Boa Esperança, uma coisa meio fácil até para falarmos de português. Que durante muitos anos ela não funciona mais dessa maneira, mas durante muitos anos era uma associação educacional, funcionava numa fazenda no interior de Goiás, que recebia crianças encaminhadas pelo Ministério Público, crianças que tinham sido alvos de abusos sexuais ou de trabalho forçado, ou abandonadas pela família, ou sem família, alguma coisa assim, que moravam nessa instituição e elas aprendiam, era uma escola e uma residência ao mesmo tempo, e elas aprendiam as matérias comuns, biologia, matemática, geografia e tal, e Esperanto. Então, durante muitos anos, essa fazenda foi praticamente financiada por associações de esperantistas do mundo todo, e muitas pessoas iam trabalhar lá como voluntários usando essa língua, com as crianças. Por exemplo, quando eu fui lá visitar, tinha uma francesa, uma alemã, que não falavam as línguas locais, um italiano, que estavam lá só falando Esperanto com os outros voluntários, com os organizadores da fazenda, com as crianças, e fazendo o trabalho deles usando a língua. Numa situação que sem o Esperanto realmente a comunicação não seria possível. E também tem os grupos voltados para a juventude. No Brasil tem a Organização Brasileira da Juventude Esperantista, tem no nível internacional uma outra associação também com esse intuito, que organiza festivais de música e vários outros eventos assim voltados especialmente para os jovens. Não se limitam a jovens, mas é uma coisa mais, digamos, associada ao comportamento mais jovem. E como eu falei que na Europa o Esperanto foi muito reprimido na época da ditadura, dos regimes totalitários, no Brasil ele chegou a ter algum probleminha na época da ditadura, inclusive num desses encontros dessa organização de jovens esperantistas, deu polícia, os militares foram lá para tentar prender algumas pessoas, de fato prenderam algumas pessoas,
porque viam o Esperanto como uma coisa ligeiramente perigosa e associada a essas causas de esquerda, de comunismo, de pensamentos contra o regime, contra o governo. Só que, em geral, foi um pouco protegido e aceito o Esperanto nesse contexto, porque ele estava muito mais ligado a centros espíritas do que a organizações comunistas. Então, como centros espíritas são frequentados pela classe média e com muita frequência pela classe média alta, não tinha por que eles ficarem se enfurnando nesses lugares para reprimir a população, os falantes da língua. Isso daqui é a foto da Fazenda Escola Bom Desespero, eu estou aqui, que foi em 2011, quando eles ainda trabalhavam com crianças, mas hoje é um perfil de funcionamento diferente. Estou acabando, não se preocupe. Então, como eu estava falando, teve essas questões históricas que aproximaram o Esperanto do Espiritismo e também essas questões ideológicas. Porque no Esperanto tem essa concepção de que o falante de Esperanto se consideraria como cidadão do mundo. Então, qualquer lugar que ele vá, ele pode encontrar pessoas que vão acolher ele como se fossem da família dele. Então, por exemplo, eu sempre faço essa comparação com redes de apoio de acordo com a nacionalidade. Eu cheguei em Manchester, não conhecia ninguém na cidade, mas eu sabia que se eu encontrasse um brasileiro eu poderia ser ajudado. Se eu tivesse situação difícil, eu poderia entrar num grupo de Facebook brasileiros em Manchester e alguém poderia se solidarizar comigo. Agora, eu tinha o meu flatmate aqui do primeiro ano era georgiano. Aí ele falava, tem brasileiro para tudo que é canto, você pode ser ajudado por qualquer um. Agora, ninguém é georgiano. Existem 4 milhões de pessoas na Geórgia e, sei lá, 100 georgianos no exterior. Ou seja, ninguém em Manchester. E as pessoas mais próximas da gente, assim, geograficamente e de acordo com comportamentos e modos de pensamento e tudo mais, são os russos e ucranianos. Só que os georgianos e russos se odeiam por causa de tantas guerras no passado, invasões e não sei o quê. Então, eu tô sozinho. Ele me falando isso. Então, é aquela ideia, se você fala Esperanto, você meio que se inclui numa rede de apoios que não é uma rede baseada em nacionalidade, mas justamente o oposto, baseada em internacionalidade. Ou seja, esse internacionalismo só existe porque o nacionalismo existe. Então, meio que é um lado oposto disso, mas que ao mesmo tempo é complementar. Então, esse internacionalismo do Esperanto foi sendo interpretado de várias maneiras. E como eu falei, no Brasil foi associado com um universalismo por essa ligação com a religião. O que não significa também que todos os esperantistas no Brasil são espíritas. Mas isso cria essa ideia de que as duas são tão ligadas que quem já ouviu falar sobre o Esperanto em algum momento no Brasil geralmente considera como a língua espírita. O que significa que os não espíritas acabam se afastando do Esperanto e os espíritas que se interessam pelo projeto acabam aprendendo a língua e reforçando esse estereótipo, de que na verdade teria muito espírita entre os esperantistas do Brasil. Então, o lado bom dessa associação é que foi graças ao apoio essa ligação entre as duas coisas que o Esperanto cresceu no Brasil. Então, nas Américas, Brasil, Cuba e Estados Unidos são os lugares que tem mais falantes de Esperanto, assim, que até onde se sabe. E no Brasil foi... Ao todo são quantas pessoas no mundo, Guilherme? Então, essa é uma questão, uma das questões mais polêmicas para eles, porque se a gente vai calcular o número de falantes de português, a gente calcula a população brasileira sim. de Portugal, de Moçambique, de Angola e tal. Mas é difícil de explicar. Mas os esperantistas estão meio espalhados, né? Então, o que se repete desde 1983 é que existem 2 milhões de falantes de Esperanto. Mas já deve ter aumentado muito mais. Sim, e de qualquer forma, 1983 foi um censo mega duvidoso feito por um professor universitário dos Estados Unidos que, por uma suposição, ele diz lá os critérios da suposição dele, mas é uma suposição. Sim. Ele fala que, olha só, existem 2 milhões de falantes de Esperanto no mundo porque eu calculei mais ou menos as pessoas que vão no congresso. Eu suponho que as pessoas que vão no congresso anual são, sei lá, 5% dos falantes de Esperanto no mundo. E deve ter um pessoal que fala Esperanto na África, mas a gente não conhece eles porque eles não têm acesso a telefone, a outros tipos de comunicação. Então vamos contar que tenha mais ou menos, sei lá, digamos, 5 mil, entendeu? Ali mais uns 2 na Ásia, mais uns 3 ali na Rússia. Então, acaba que se você ler, digamos, as famosas cartas de Colbert, como foram chamados esses documentos, é uma coisa mega duvidosa. Só que os esperantistas repetem esse número 2 milhões, mas nunca leram as cartas de Colbert. Então, é um número que é usado por eles. E ser usado por eles como um dado para pesquisa é uma coisa interessante. Entendi. Mas não tem nada confiável nesse número. Sim. Então, por exemplo, o que a gente tem de números concretos, assim, que eu posso te dar um panorama, é que eu fui no congresso de Esperanto que teve esse ano na Coreia do Sul. Tinham 1.100 pessoas lá.
Nossa, Então, para você imaginar que 1.100 pessoas se deslocaram do mundo para ir para a Coreia do Sul, para passar uma semana lá falando essa língua, é porque existem milhões de outras que estão em outros lugares do mundo que falam a língua, mas que não querem ir, ou não tem dinheiro para ir, ou trabalham, não podem. Um grupo elitizado Sim, que tinha sim. dinheiro para tá indo até lá, né? Passando essa semana lá no congresso. Sim. E também tem um curso de línguas na internet online chamado Duolingo, que tem para milhares de línguas. Entre elas tem o Esperanto. Esperanto. É. E o Esperanto está disponível para se aprender no Duolingo em espanhol e em inglês. E no último censo que fizeram, 2 meses atrás, tinham 1 milhão de pessoas inscritas para aprender Esperanto no Duolingo. Nossa! Eu era uma dessas, que eu fui Sério? curiosa. Ah, Lógico, eu curiosa. fui Sim. curiosa. Então, lógico que entre esses 1 milhão, existe gente que só se Começa inscreveu, na base, deu uma olhada e Você não fala aprende a língua. falar menino, menina e pronto. Para. Assim como também existem pessoas que já falam a língua e se inscreveram no curso só para ver como é que é. Existem pessoas que se inscrevem no curso e fazem o curso inteiro e aprendem. É um curso longo? Não. Depende de você. É. Depende do seu Duolingo. Você faz, se quiser, você faz várias unidades no dia. 1 hora, 2 horas, 2 3 horas. É. Sim. E aí começa menino, menina, homem, mulher, ele, ela, bola, laranja. Laranja. Assim, bem tipo as cores. É meio padrão, assim, porque eu fiz pra inglês, espanhol, francês, e tipo, parece igual, assim. Bem similar, É né? similar os Eles devem usar a exercícios, mesma né? plataforma. A Só mesma troca a ideia, língua, só troca a língua. Eu fiz o Duolingo para holandês. Então, Nossa senhora. não foi por necessidade, da corrupção. Então eu tive uma ideia mais ou menos de como o curso funciona e depois, por causa da minha pesquisa, eu me inscrevi no Duolingo em Esperanto. Só que o fato de ter 1 milhão de pessoas significa que 1 milhão de pessoas em algum momento da vida pensaram, viram falar em Esperanto. fizeram esse movimento para aprender a língua. E também, como eu falei, como já tem falantes que se registraram só para ver como é que é, Sim. no final das contas, calcula-se que existem alguns milhões a mais do que isso. Sim. De pessoas que falam de fato. Sim. Mas só para terminar o último comentário, é que no Brasil acabou se divulgando essa ideia dos 3 Es, como eles chamam de Evangelho, Espiritismo e Esperando juntos. E em algum momento essa ideia, como tem muito espírito no Brasil, influenciou o Conselho Espírita Internacional e o Esperanto foi aceito por esse conselho como uma das línguas de trabalho oficiais. Então, e mais uma vez, isso seria uma outra maneira de divulgar a língua e divulgar ideias espíritas meio que juntas. E é isso daqui tá esperando para me despedir. Ah,